melhorando a linha de produção. E isso começa a me possibilitar personalizar coisas e ser mais eficiente no processo, no meio de obtenção das coisas. Isso vai gerar processos de certificação de qualidade, e isso é que foi usado depois para se criar toda a conceituação filosófica do Lean, né, que parte lá do Lean Construction. Isso foi traduzido da indústria de manufatura para a indústria da construção civil. Então a gente foi feito aí nos anos 80 esse trabalho em que a gente começa a fazer os comparativos de como a indústria tradicional funciona e como a indústria da construção civil vai funcionar. E a partir disso vai se gerar todos os métodos que a gente pode aplicar. Então, com esse pequeno histórico, a gente começa a ver que já com as tecnologias digitais formatadas, eu consigo trabalhar com elas, conectadas em perfeito fluxo, com todos os processos gerenciais que a gente pode ter dentro de um projeto. Então você pode trabalhar o Lean Construction, o PMBOK, o Prince 2, e esses métodos vão sendo incorporados ao processo do Lean. Então o Lean anexa tudo isso. Por isso que a gente tem que falar nisso, quando vai fazer a implementação do Lean 3 nacional. Se eu não sei falar de empresa, não sei organizar minha empresa, saber o que eu quero com ela, do mesmo modo que eu preciso saber o que eu quero com ela, eu preciso entender de processos tradicionais para entender que não foi nada novo criado, só foi adaptado ao ambiente virtual, esses processos, tá? Que é o que a gente desenvolve dentro do Lean. Então a gente vai chegando às conclusões básicas, né? Que Lean é um processo. Eu estou sempre sob o ponto de vista como eu posso fazer melhor. Todos os meus processos constantemente têm que ser avaliados, constantemente monitorados, porque eu só vou saber se ele pode melhorar a partir do momento que eu acompanho o monitoramento disso, eu acompanho e controlo as suas fases tanto de projeto como de obra, e é isso que vai permitir que eu melhore o meu processo. Por isso que hoje todo mundo às vezes está trabalhando em Lean, mas todo mundo está num nível de maturidade muito diferente. Porque cada um, isso oscila ainda muito, isso não é homogêneo aqui no Brasil. E essa homogeneidade só consigo atingir a partir desse controle de processo e o monitoramento dessas etapas. E isso a gente aprende a fazer quando faz a modelagem do programa. Preciso começar a aprender que existem dimensões, aqui não estou melhor falar em 3D, 4D, 5D, né? A gente ouve falar essas coisas, e a gente precisa entender que as dimensões, elas são relacionadas ao tipo de modelo que eu vou gerar, o tipo de modelo BIM que eu vou produzir. Né? Porque isso precisa entrar num planejamento, né? Eu faço um planejamento contratual e determino todas essas questões, o nível de detalhe que os elementos vão ter e o nível de maturidade que eu quero atingir, né? Então, eu como contratante tenho que definir isso para os participantes do empreendimento. E aí a gente tem que fazer um certo comparativo para entender muito bem o que muda, e por isso que não dá para pensar mais em 2D. Então veja, eu estou acostumado a fazer um processo, tá? Que é assim, eu desenho em 2D, eu faço isso, né? E aí eu tenho que entender a representação gráfica. E isso aqui demanda percepção daquilo que você falou, né, Tony? Eu, quando tenho uma percepção espacial, essa habilidade desenvolvida, às vezes eu consigo ver que a linha mais grossa está mais para frente, né, o que está mais para trás. Agora, o meu objetivo não é fazer representação gráfica no BIM. O meu objetivo é gerar um modelo e o modelo ser a fonte de percepção de interferências. Então aqui eu claramente consigo detectar uma interferência. Não é uma interferência geométrica, é uma interferência de uso, é uma interpretação que eu preciso fazer a partir do modelo. Então isso é uma interpretação de usuário. Aqui pode passar, se a pessoa não prestar atenção. Então, isso é uma questão básica que muda. Então, eu não penso em documento 2D, eu penso em modelo com informação. O foco é desenho, o foco é solução de projeto. Então, uma série de mudanças de comportamento que a gente tem que ter aqui, e tem que ser exercitado isso para você absorver essa questão. Outra questão que acontece muito é a extração de quantidades. Tem processos de BIM em que o único objetivo é gerar a extração de quantitativo. Só isso que ele quer. Eu não preciso gerar nada mais do que geração de quantitativo. Então, como que eu posso fazer isso de uma maneira rápida e precisa, né? Então, veja, dentro do BIM, quando eu modelo as informações, eu costumo dizer que isso aqui lembra muito o exame médico de sangue que você vai fazer no laboratório. O cara pega você e depois coloca você dentro de uma planilha e te diz um monte de parâmetros ali,
e diz se está tudo bem, se não está, não é uma coisa assim. O modelo também tem essa capacidade. Como ele é paramétrico, eu consigo ter acesso a janelas de diálogo que me dão informações sobre cada elemento e eu posso anexar informações e dados para ele de acordo com a necessidade que eu preciso do meu projeto. Isso daqui, ao criar um modelo para essa informação, a extração de dados é automática. Aqui é só eu clicar um botão, ele gera uma tabela. Aqui não, eu preciso abrir o Excel, eu preciso chegar lá no Excel, criar toda a lista, nessa lista eu posso errar, nessa lista eu posso pôr número errado, né? E o porquê que isso acontece? Em que sentido? Existe uma ideia de flow. A ideia de flow é um ambiente que você está tão imerso naquilo e que você, ao estar tão imerso, você está atento. Quando eu estou dentro de BIM, eu estou com a ideia de flow acontecendo, porque eu não saio desse ambiente. E aí com relação ao contratante, né? Então, com relação ao contratante, a gente precisa entender que precisa haver um nível de maturidade, tanto dele como dos participantes do processo. Tá? Porque se a gente não tiver essa régua nivelando todo mundo, você não consegue desenvolver um processo em BIM. Tá? Então, aí nesse sentido, a gente tem que ter, e a gente propõe no programa de implementação, que tanto esses processos, né, o que vai envolver a gestão, o que dá suporte e o que incorpora ali os novos processos dentro do BIM, é uma coisa que tem que ser de comum acordo, nivelado entre tantos participantes quanto do contratante. A gente começa a ter uma clareza do que é o BIM. Então, o BIM não é software, é uma metodologia, ela traz economia efetiva para a obra pela sua precisão, pela sua disponibilidade de dados, com rapidez e de fácil comunicação. Ela aumenta a eficiência e a assertividade documental, é a ideia de flow. Eu não saio de um ambiente, então a possibilidade de eu ter assertividade nesses processos documentais é maior. E, automaticamente, a exigência do cliente é atendida nesse sentido. Desde que isso seja o critério ou a solicitação, a gente consegue atender. E aí a ideia que a gente conversou ontem. Eu preciso saber, como arquiteto, o que eu quero fazer para ver se isso bate com o que o BIM oferece. Eu sabendo o que o projetista quer e sabendo o que o BIM faz, o programa ele está alinhado com o BIM. Então aí eu consigo fazer isso, efetivamente construir uma empresa de projetos BIM. Porque eu alio os principais componentes. Isso é a principal base de tudo. É aqui que começa. Se você criar esse alinhamento, é daqui que começa a implementação. Porque aqui vai envolver todo o escritório, todos os colaboradores do escritório. Então aqui eu consigo identificar com clareza que tecnologia ela não inibe a ação do arquiteto. A tecnologia pode potencializar a criatividade do arquiteto. Então você pode ver aqui claramente personalidades, uma distinta da outra, com o uso de tecnologia. Agora, a qualidade do profissional é que define isso aqui. Para o seguinte, vamos falar investimento, software, tá? Toma muito cuidado quando os caras puserem uma imagem como essa para você. Você não é um bebê na frente de um computador. Você é um profissional com um repertório, com uma carreira desenvolvida. E isso aqui é uma maneira de fazer uma inversão completa do seu processo. Isso é natural de se entender. Por que a gente está falando disso? Porque é tudo isso de gente interessada em vender tecnologia para a gente, como projetista. É muita gente desenvolvendo tecnologia e muita gente querendo ganhar dinheiro com isso. Então, tomar cuidado com esse processo é em que sentido? Veja se você está sendo orientado por consultores independentes ou se você está sendo consultado por fornecedores de tecnologia. Porque o cara da tecnologia vai dizer que a tecnologia dele é a melhor, né? Mas ele não tem a imparcialidade para te dizer o que você precisa de melhor. Tá? Criação de softwares, você vai ver que a Autodesk não tinha tecnologia BIM como a Graphisoft, que é o ArchiCAD, já tinha. Veja que o Revit é uma tecnologia desenvolvida por um outro fabricante que é absorvida depois pela Autodesk. Por quê? Os grandes têm que ter ferramentas de estrutura, de instalações prediais e de modeladores de autorais, que eles chamam, os softwares de autoria. E a Autodesk não tinha um software de autoria. Ela compra quem? Da Revit, né? A Charles River Software, eles compram o Revit dela. A Graphisoft é uma tecnologia que já existe, já lá antes dos anos 80. A Bentley também, eu usei MicroStation. São tecnologias já pré-BIM, ela já tem esse conceito de modelador paramétrico. A Nemetschek compra depois a Graphisoft,
são empresas europeias, né? Aqui a gente está falando de empresas americanas. Depois a Trimble compra o SketchUp da Google, porque é um modelador paramétrico. Eu posso desenvolver BIM com SketchUp. A AutoQI é uma empresa brasileira de engenharia, eles têm soluções para estrutura e instalações, tem uma parceria hoje com a Graphisoft, né, para se tornar um pool maior. Por quê? Graphisoft faz software para arquiteto, a Autodesk faz software para arquiteto, a Autodesk faz software para engenheiro, a Graphisoft não faz. Então ela arrumou um parceiro no Brasil que faz software para engenheiros. Vai entender um pouco o que nesse sentido, dessa construção, o que a gente pode esperar aqui do programa, tá? A ideia do programa é, primeiro, consolidar você como um nome que vai entender de fazer projeto em BIM, tá? Então a gente cria esse processo de construção dos modeladores, vai fazer, eu vou mostrar depois o que é o esquema do programa, e com isso você vai conseguir desenvolver o seu projeto em BIM, de acordo com a sua missão de empresa.